Olá, meus irmãos, que bênção seguirmos juntos nesses 21 dias de jejum e oração. Já estamos aí na nossa reta final e que o Senhor esteja ministrando ao teu coração, que a sua vida, que a sua intimidade com Deus esteja crescendo a cada dia, a cada momento em que você busca sacrificar a sua carne para que você cresça espiritualmente. Esse é o propósito, é por isso que fazemos. Nosso desejo é abençoar, nosso desejo é gerar crentes, irmãos e irmãs maduros na fé, que exercitam a disciplina espiritual da oração e do jejum. O texto que eu quero trazer para encorajar o teu coração, especialmente nessa reta final, se encontra em Salmos 46, e eu vou ler o verso 10, e eu espero que você depois, ao longo desse dia, consiga ler esse salmo, meditar mais profundamente ainda no que o salmista diz. O salmista diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui seria o Senhor trazendo essa mensagem para nós. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui a voz do Senhor para o seu povo em meio às batalhas. Lembra aqui o povo de Deus cercado por inimigos e eles dizendo: olha, Deus é o nosso refúgio, Ele é que é a nossa fortaleza, nós não temos que temer. É assim que começa a estrutura dos salmos. Ainda que as águas venham sobre nós, que se perturbem, que a terra estremeça, eles começam a dizer assim: ainda que tudo isso nos envolva ou que esteja ao nosso redor, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Ele começa a colocar esses olhos no Senhor, e aí ele começa a ouvir a voz de Deus dizendo: olha, aquietem-se. Ou seja, esperem, ainda que silenciosamente, ainda que os inimigos estejam fazendo barulho, ainda que as circunstâncias estejam desejando atormentar vocês, ainda que hajam muitas vozes ao seu redor, aquietem-se e saibam de algo, saibam que eu sou Deus. Nós aprendemos, meus irmãos, no exercício desse jejum e oração, é que a oração ela não começa com a fala desenfreada nossa, mas começa com uma postura em que os nossos olhos se colocam no Senhor. A oração ela começa na contemplação, na observação da pessoa do próprio Deus, olhando para Deus, compreendendo quem Ele é, a sua beleza, o seu poderio, a sua majestade, a sua santidade. E a gente começa a colocar os nossos olhos no Senhor e começa a exaltar em oração, e começa a adorar, e começa a elevar o nome dEle em oração, e aí começa a derramar o nosso coração, os nossos pedidos. E aí tem algo que a gente precisa fazer no meio desse processo de oração, que não começa com a fala, começa com a contemplação, que passa pela fala, mas que não se exaure na fala, que passa também pelo processo de aquietar, ou seja, de silenciar. Aqui é literalmente Deus dizendo para o seu povo: silenciem e deixem que eu vou agir, saibam quem eu sou. E nós, nesse processo de oração, nós precisamos também silenciar. Houve uma época na história da humanidade em que não se existia ou não existia luz elétrica, onde não existia relógio, ou seja, o ritmo de vida das pessoas era literalmente guiado pela luz do dia, pelo movimento da noite, era literalmente guiado pelas estações, ou seja, pela ordem do que Deus colocou na natureza. E algo que é muito especial, que a vida do judeu, a vida do povo de Deus, e a gente vê isso até no início da igreja primitiva, era marcada pelos ciclos de oração. O ritmo da vida era o ritmo da oração. Era a oração matinal, era a oração do meio-dia, era a oração da tarde, ou seja, eram esses ciclos de oração que regulavam a vida das pessoas. E eu oro para que nesse tempo de jejum e oração, o ritmo da oração seja o ritmo da nossa vida. Não é que a nossa vida busque em algum momento a oração, mas é que a cadência da nossa vida de oração regule o nosso dia a dia. E aquietai-vos, sabei que Deus é o Senhor. Nesse tempo de oração, especialmente nesses últimos dias agora, silencie em alguns momentos diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero te ouvir. Eu só quero aquietar agora. Exercite isso. Vai ser desafiador, mas exercite isso. Eu quero terminar lendo o salmo para você em nome de Jesus. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, se levanta a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco contra a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.